Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Mas pensando bem, pregar o evangelho é a razão de existência da igreja. Porque a igreja está na terra para proclamar o evangelho. E a proclamação do evangelho faz com que as pessoas se convertam. E as pessoas convertidas têm direito a entrar no reino de Deus. O reino de Deus que não é geográfico, o reino de Deus que é onde Deus está. A igreja faz parte do reino de Deus, mas um dia o reino de Deus será literal. O milênio será o reino de Cristo reinando e exercendo o seu poder sobre Opa, você já está aí? Que bom ter a sua companhia. Graça e paz, seja muito bem-vindo. Você está no canal Ensino e Palestra. Muito obrigado a você que está aqui conosco. Muito obrigado a você que está no nosso canal. Obrigado a você que nos assiste e nos prestigia com a sua audiência. Então, bem-vindo, bem-vinda. Vamos a mais uma lição aqui no canal Ensino e Palestra. Eu já estou aqui meditando no texto áureo, já estou aqui meditando na verdade prática desta lição, que está fantástica. O pastor José Gonçalves, o nosso comentarista deste primeiro trimestre de 2024, está nos trazendo muitas coisas importantes e está nos ajudando a refletir do nosso papel como igreja, do nosso papel como agentes do reino de Deus aqui na terra. Vamos então a mais uma lição, vamos aprender juntos aqui no canal Ensino e Palestra. Lição número 4. A lição número 4, ela traz como título A Igreja e o Reino de Deus. Nós temos a nossa revista Lições Bíblicas, o texto áureo, que diz assim: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15. A nossa verdade prática, eu já estava lendo aqui, quando você começou a assistir este vídeo, pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. A nossa verdade prática, então, ela evoca a missão da igreja aqui na terra. A nossa leitura bíblica em classe está em Marcos, capítulo 1, versículos 14 ao 17. É um texto bem pequeno e eu vou ler aqui todo ele com você. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhes, Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Esta é a nossa leitura bíblica em classe, e nós temos aqui no nosso canal hoje 3 tópicos para analisar. Primeiro, a natureza do reino de Deus. O reino de Deus é universal, a sabedoria divina e os acontecimentos do mundo, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O segundo tópico, a igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus como realidade presente, onde está o reino de Deus como realidade futura. E o terceiro tópico, a igreja no contexto do reino de Deus. A distinção entre igreja e reino de Deus, a igreja expressa o reino de Deus, a igreja é a mensagem do reino de Deus. Cristo estava inaugurando o reino de Deus a partir da escolha dos seus 12 apóstolos, os seus 12 discípulos, que após a subida, após a ascensão de Cristo, tornaram-se então os apóstolos. Sabendo que um dos discípulos, Judas Iscariotes, traiu Jesus, então ficaram 11 apóstolos e depois foi escolhido, como nós vimos ali no livro de Atos, um substituto para Judas Iscariotes. Então Jesus, ele estava preparando os seus escolhidos para que eles ajudassem a igreja quando essa fosse inaugurada. Eles estavam sendo treinados para entenderem tudo o que estaria por acontecer. No Sermão do Monte, certamente, eles tiveram um lugar cativo, próximos ao Mestre, que ensinava a multidão e a eles próprios. E tantas outras oportunidades eles tiveram de partilhar da intimidade com Jesus para aprenderem,
para serem ensinados e para serem vocacionados para o trabalho que iriam fazer a partir de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio inaugurar a igreja. O tema do nosso estudo de hoje é reino, reino de Deus. E nós temos que definir primeiramente o termo. Primeiro nós temos que conhecer o que é reino. Primeiro nós temos que nos acostumar com a ideia de reino. Então, ao iniciar esse estudo tão importante sobre o reino de Deus, nós precisamos primeiramente definir o termo reino. O que é um reino? Vamos iniciar pela definição do dicionário. O dicionário online Conceito D traz assim a definição para reino. Reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Trata-se de um estado regido por uma monarquia, que é uma forma de governo em que o cargo supremo é unipessoal, uma única pessoa governa. Um cargo vitalício, de um modo geral hereditário. Num reino, o poder do monarca pode ser absoluto. O rei não deve prestar contas a ninguém pelas suas decisões, nem tem nenhum tipo de limites na hora de mandar, de dar ordens, ou ainda pode ser limitado. A função do rei é regulado pela Constituição. Então existem esses dois paradoxos sobre reino. No tempo bíblico, o rei tinha poder supremo sobre a vida das pessoas. Bom, reino de Deus ou reino dos céus? Por vezes nós encontramos reino de Deus, por vezes nós ouvimos reino dos céus. Existe uma grande confusão, na verdade, entre esses dois termos. E isso começou lá atrás, com o imperador Constantino. Lembra-se de Constantino, o imperador romano, que converteu o seu evangelho e até hoje a sua conversão é discutida, porque, por exemplo, Constantino só deixou se batizar pouco tempo antes de morrer. Enfim, existe uma grande controvérsia sobre a legitimidade dessa conversão, mas nós não vamos entrar aqui nesse aspecto. Constantino, ele também passou então a ser o grande chefe da igreja. Após sua suposta conversão, ele resolveu fazer uma separação entre as duas expressões. Reino dos céus, que é o céu, propriamente dito, e o reino de Deus, que é a igreja. Na Bíblia nós temos os evangelistas usando as duas expressões. Mateus usava reino dos céus, enquanto que Marcos e Lucas preferiam usar reino de Deus. Não existe aqui uma discordância entre eles. Não existe aqui uma diferenciação nas suas interpretações. Não existe aqui o antagonismo do tema, uma vez que nós conhecemos o contexto histórico dos seus escritos. Vamos então entender como funciona isso. Mateus era judeu. Mateus escreveu para o povo judeu. Os judeus, eles evitavam a todo custo usar o nome de Deus em vão. Eles evitavam ficar repetindo a exaustão o nome de Deus. Se Mateus ficasse repetindo a exaustão o nome de Deus em seu evangelho, ele perderia credibilidade junto aos destinatários do seu livro, justamente o povo judeu. Para se ter uma ideia do respeito que o povo judeu tinha pelo nome de Deus, os escribas, ao se depararem com a necessidade de escrever o nome Deus, faziam um ritual de purificação para somente depois escreverem o nome de Deus. Então, quando Mateus escreveu o reino dos céus, na verdade ele está se referindo ao reino de Deus. Portanto, seu entendimento sobre o assunto era o mesmo de Marcos e de Lucas. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Hoje em dia, nós vimos o nome de Deus sendo falado à exaustão, muitas vezes com desdém, muitas vezes piadas, o chamado humor gospel. Aliás, deixo para você um convite. Coloque aí nos comentários o que você acha desse humor gospel que está surgindo por aí. Tem vários humoristas aí, não vou citar o nome de nenhum aqui, respeito a todos eles, mas tem vários humoristas aí fazendo humor com a igreja. O problema é quando eles começam a querer falar em línguas ou fazer com que as pessoas entendam que o personagem esteja falando em línguas. Isso é muito triste, é muito perigoso. Cuidado, porque isso é muito perigoso. Cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo.
ficar repetindo, fazendo que o personagem pareça estar falando em línguas e muitas vezes de uma maneira jocosa, de uma maneira preconceituosa, de uma maneira desrespeitosa. Isso não é bom e isso não deve ser aprovado por nós, e isso não deve ser estimulado por nós, e nós não devemos também consumir esse tipo de humor. Claro que existe humor gospel onde existe o respeito, existe um certo temor, mas quando vira uma coisa grotesca, uma coisa grosseira, uma coisa que está descaracterizando os crentes, colocando os crentes como caricaturas, isto não é bom e nós não devemos estimular. Cuidado com esse tipo de humor. Nós não devemos ser carrancudos, nós não devemos ser sisudos, mas nós devemos ter temor e saber colocar as coisas. Os judeus tinham um extremo respeito pelo nome de Deus, talvez até exacerbado, mas hoje em dia nós temos um desrespeito pelo nome de Deus e muitas vezes também exacerbado. Nós temos que cuidar muito, muito mesmo o excesso. Bom, voltando aqui aos evangelistas. Marcos escreveu para o público gentil, já Lucas para os gregos. Por isso eles fazem questão de salientar a expressão reino de Deus. Logo, nós chegamos à conclusão que reino dos céus e reino de Deus são sinônimos. A igreja e o reino de Deus. Na igreja é manifestado o reino de Deus, natural aqui na terra. Logo, quem faz parte do reino de Deus aqui na terra também terá o direito de ser partícipe do reino de Deus espiritual. Quem faz parte da igreja e lavou suas vestimentas do sangue do Cordeiro e permanecer fiel até o fim, fará parte do efetivo reino de Deus espiritual e celestial. A teologia do reino. Segundo o reverendo Augusto Nicodemos, a base do reino de Deus foi a criação, pois ela dá a ideia de domínio. Quem reina, domina. Domínio é poder. A ideia inicial é que o homem seja o corregente com Deus. Grifo nosso. O homem foi convocado para criar, procriar, encher a terra e dominar sobre ela. Porém, ao pecar, ele passou a escritura para o inimigo de Deus, que jogou isso em rosto de Jesus, quando afirmou ao Filho de Deus, lá no episódio da tentação do deserto, quando ele fala lá em Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9, ele diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O reino de Deus age hoje no mundo através da igreja. Quando ela for retirada da igreja, Deus é rei. O reino de Deus age hoje no mundo através da igreja. Quando ela for retirada da terra, então o anticristo terá caminho aberto para implantar aqui um outro reino, o reino do mal, onde ele reinará em companhia do próprio Satanás e o falso profeta. Então o reino é poder. Para existir rei tem que existir um monarca. Para existir rei tem que existir um superior. Para existir rei tem que existir um soberano. E o inimigo de Deus, o anticristo, vai evocar esta soberania para si. E o mundo todo irá ser regido durante a tribulação, e nós não vamos trabalhar aqui o período tribulacional, mas ele vai ter o seu reino aqui na terra. Jesus e o reino de Deus. O reino de Deus era o tema central dos ensinos de Jesus. Era o tema central da pregação de Jesus. Ele fez inúmeras comparações para explicar aos seus ouvintes o que era esse reino. Lá em Mateus 1:15, lá em Marcos capítulo 4, versículo 30, lá em Lucas capítulo 9, versículo 2, lá em Lucas capítulo 10, versículo 9, lá em Lucas capítulo 11, versículo 20, em Lucas capítulo 12, versículo 31, em Lucas 13, 18, 13 e 20, 13 e 29, Lucas 17 e 20, outras passagens também que falam, que interligam, onde Jesus, ele fala propriamente, especificamente sobre o reino de Deus. Um dia o reino de Deus aqui na terra será comandado por Jesus. Ele será o governador, ele será o soberano. Ele fará a restauração da terra. O milênio constitui a restauração da terra, que jaz na mão do maligno.
E como a igreja vai estar no milênio? A igreja terá um novo corpo, já glorificado, e ela ficará na Nova Jerusalém. Os salvos serão reis e sacerdotes, reinarão com Cristo. A igreja estará com anjos no céu em sua dimensão espiritual e celestial. Aqui na nossa lição de hoje, tem uma pergunta muito interessante. Onde está o reino de Deus? E essa pergunta era ecoa. Onde está o reino de Deus? Cadê o reino de Deus? E o pastor José Gonçalves, ele nos fala assim: o reino de Deus como realidade presente não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, curadas e libertadas do poder do diabo, o reino de Deus está presente. Mas um dia acontecerá o reino de Deus. Futuramente, aí o pastor José Gonçalves continua aqui na sua lição deste trimestre, a quarta lição deste trimestre, traz aqui o reino de Deus como realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-la agora, contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. Então nós temos o reino de Deus hoje, e a igreja, ela faz parte desse reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. É importante que deixe isso bem claro. É importante que isso fique extremamente pontuado e muito bem compreendido por nós. A igreja não é o reino de Deus. Ela proclama o reino de Deus. E por que a igreja não é o reino de Deus em si? Porque o reino de Deus é bem mais amplo que a igreja. A igreja está inserida no reino de Deus, mas o reino de Deus também abarca não somente a igreja, que nasceu no Novo Testamento, mas também todos os personagens da Antiga Aliança. O Antigo Testamento e o Novo Testamento fazem parte do reino de Deus. O reino de Deus é bem mais amplo. O reino de Deus, ele abarca pessoas de absolutamente todas as épocas. E como o pastor José Gonçalves bem falou, aqueles são curados, aqueles são libertos, aqueles são salvos, também são aptos para participar do reino de Deus. Logo, eles adentram na igreja. Logo, a igreja é o agente do reino de Deus na terra. A igreja é aquela que capta pessoas, é aquela que traz pessoas para o reino de Deus, que abre as portas do reino de Deus para todo aquele que quiser participar dele. Logicamente, existe uma contrapartida. Para fazer parte da igreja, precisa-se aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, entregar a Ele sua vida, então já é partícipe da igreja e a igreja é participante do reino de Deus. Ou seja, a pessoa já está inserida no reino de Deus. E como eu falei lá no início do vídeo, proclamar o Evangelho é a razão de existência da igreja. Porque proclamando o Evangelho, a igreja abre as portas do reino de Deus para que todos aqueles que quiserem participem deste reino. Interessante que nós evangélicos, nós arminianos, entendemos que o reino de Deus é para todos. Nós baseamos a nossa convicção em João 3,16, que fala que Deus amou ao mundo de tal maneira que todo aquele, sublinhe todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todos que quiserem e aceitarem Jesus poderão participar do reino de Deus. Nós não minimizamos o reino de Deus como fazem, por exemplo, os nossos queridos irmãos calvinistas, os nossos queridos irmãos presbiterianos, que dizem que Jesus morreu por uma parcela da humanidade, por ele escolhida e por ele definida, em detrimento de uma outra parcela que não vai ser salva. Então, para eles, o reino de Deus, ele abarca algumas pessoas e exclui outras. Para nós, arminianos, o reino de Deus não é excludente. Muito pelo contrário, o reino de Deus, ele é inclusivo. Todo aquele que quiser pode participar do reino de Deus. Somos crentes, salvos por Jesus, herdeiros do reino e por isso devemos honrar nossa condição de filhos da luz. Nossas palavras devem ser valorizadas e atestadas como primícia da verdade.
Nós somos parte do reino de Deus e embaixadores deste reino aqui na terra. Nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. E o nosso papel como embaixadores é trazer mais e mais pessoas para que também participem do reino de Deus. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Continue conosco, continue no nosso canal, nos ajude a crescer, faça a sua inscrição, deixe seu comentário, faça com que esse vídeo chegue até outras pessoas através do compartilhamento dele. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.